Olá, família Marista, tudo bem? Eu sou o André Martins, sou gestor de comunicação e hospitalidade aqui da equipe do professor Léo Freiman e estou aqui com ele hoje para conversarmos um pouco mais sobre a cultura digital. Olá, professor Léo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem, André? Muito bom estar com você para falar desse tema que é tão caro, né? Tão importante. Muito bom. É sempre uma grande honra. É inegável que as tecnologias digitais trouxeram muitos benefícios e hoje ajudam a solucionar diversos problemas e desafios da humanidade. Como ensinar os filhos sobre o uso crítico e consciente das tecnologias? Boa. Gosto muito disso, né? Da ideia de um uso crítico, porque a tecnologia veio para ficar, as telas estão aí na nossa vida, daqui a pouco a gente vai ter óculos que vão nos abrir oportunidades para visitas, interações e tudo mais. E eu vejo que a gente tem duas possibilidades diante da gente, né? Como uma bifurcação. De um lado você tem uma certa psicopatia coletiva, se a gente não tiver autocrítica, se a gente não tiver a ponderação sobre os efeitos desse uso que hoje já é insalubre, exacerbado, né? Um uso totalmente desmedido em muitas famílias. E aí, com essa ideia dos óculos que estão chegando, né? Que vão permitir que a gente veja, crie cenários, mude escolha o que ver ou não ver, né? Isso, mude personagens. Eu vou poder, por exemplo, estar aqui na sua frente e eu vou escolher uma roupa para você. Se a gente não tomar um cuidado, esta via da bifurcação vai fazer com que as pessoas psicotizem. Elas vão ficar loucas mesmo, vão virar robozinhos, avatares. A gente vai deixar de ser pessoa e vai virar algoritmo. E isso é muito perigoso. Existem autores que estão estudando e cogitando até o fim da humanidade. A gente vai ser humano do ponto de vista biológico, genético, mas desumanizado, trabalhando, viciado pelos algoritmos. É só você olhar, por exemplo, outro dia eu li um estudo sobre o TikTok, que como ele é usado por algoritmos, é literalmente quase impossível você ter autocontrole, que era a rede social que menos dava chance para o cérebro de crianças e adolescentes terem autocontrole, ou seja, resumindo, é um dos mais viciantes. E aí que entra o pai, a mãe, o familiar, o adulto, para ajudar a fazer um uso saudável da tecnologia. É aquele velho exemplo, uma faca é boa se ela corta um alimento, é ruim se você usa contra a pele humana ou contra uma pessoa. A gente tem que ter essa autocrítica. É o lugar, é a hora, é a ocasião, tem outro recurso, o que eu estou perdendo? Qual é a finalidade? O que eu estou deixando de fazer ao usar essa tecnologia? Eu preciso mesmo? Então são 9 perguntas que um pai e uma mãe pode começar a se fazer para daí num segundo momento começar a refletir junto com o filho e a filha. Mas eu já digo o seguinte, André, não é realista que o pai vai perguntar ao filho, nossa, realmente papai, acho que eu estou tendo um uso desmedido. Que é como comida. A gente mesmo às vezes não tem, né, essa noção sobre outras coisas. E outra, existe um mecanismo de defesa humano chamado negação. É tipo aquilo, chegou a multa de trânsito, você põe na gaveta. É normal, quem nunca, né? A gente olha no espelho, encolhe a barriga. Sim. A gente tende a achar que se a gente esconder o problema, ele desaparece. É o resquício do nosso cérebro infantil. Por exemplo, é o que eu falo, né? Se o teu filho está acima do peso e precisa realmente cuidar da saúde, você não pergunta para ele, ai filho, você não acha que você está comendo muita pizza? Você serve 1, 2 fatias de pizza e ponto, chega, filho, já é o suficiente. E aí que entra o pai, a mãe, com uma atitude empoderada, madura, adulta, se autorizando a desautorizar o filho fazer mal a si mesmo. Porque muitas vezes, André, a criança não tem, o adolescente não tem a capacidade de enxergar consequências e de se frear, até porque não é gostosinho. Certamente. E pegando esse gancho, como que as famílias podem ajudar as crianças e adolescentes a construírem essa percepção de um uso moderado, de não usar nas refeições, no quarto, em passeios, não antes da escola, com a tela virada para a porta do quarto, por exemplo? Como que a família pode conduzir esse uso saudável da tecnologia junto às crianças e aos adolescentes? Não vejo diferença entre a gente fazer esse cuidado reflexivo em relação à tecnologia do que a gente faria em relação à comida, ou que a gente faria em relação à hora do sono, pode ou simplificar, dinheiro. Né, um pouco. Vamos simplificar. Então assim, durante uma semana, vamos observar, semana número 1, tá? Vamos observar quanto de tela a gente faz, aonde a gente usa, se o tempo que a gente achava que ia ficar no Instagram é o tempo que ficou, então anota lá, eu acho que eu vou ficar 10 minutos, quanto tempo você ficou?
Isso é fácil, tem até hoje aplicativos que ajudam a mapear. É que nem aquela pessoa que fala assim, eu não consigo emagrecer porque, nossa, eu não como nada. Aí a nutricionista pede pra pessoa anotar tudo que ela come. Ela não vê que ela comeu 8 balas, 4 cafezinhos com açúcar e beliscou 8 vezes ao longo do dia coisinhas porque ela trabalhava em casa. Ou o cara que ganha um salário fala, nossa, não sei pra onde vai meu dinheiro. A primeira forma de mudar a realidade é vê-la, é notá-la, olhar o real. Na segunda semana, eu vou começar a fazer pequenos ajustes, sabe, André? Eu falo que é pequeno mesmo, assim. Durante uma refeição, ninguém vai usar a tela. Na quinta-feira, nós vamos dormir e todo mundo vai deixar o celular carregando na cozinha. Pequenos, olha, nesta semana, quando a gente for na casa da avó, durante o almoço, ninguém vai usar a tela. Nós vamos estar lá na casa da avó. Quando você vai dividindo o objetivo grande em pequenas etapas e conquistando aos poucos habitinhos, né, formando novos hábitos, você vai, brincando aqui com as palavras, se habituando a colecionar momentos de presença, de paz, de alegria e de conexão. Esse é o caminho. Um outro ponto muito importante em relação ao uso das tecnologias são as redes sociais. Hoje a gente vê que vira que mexe um tweet, por exemplo, de uma pessoa, de um astro do futebol, de 10 anos atrás é levantado e isso pode acabar com uma carreira. Verdade. Como que a gente pode ajudar os adolescentes, que normalmente têm mais contato com as redes sociais, a terem esse cuidado que eles vão postar, de lembrar que uma marca na internet praticamente é para sempre, né? Você acaba eternizando tantos momentos ruins como algum desabafo que você fez, por exemplo, que pode ali trazer alguma repercussão negativa para sua carreira no futuro, né? Lembrando que é isso, que estar na internet é para sempre. É verdade. Por mais que a gente apague, pode ter um print, por exemplo, né? É importante ter esses cuidados. Como que os pais podem ajudar os filhos nessa consciência de que tudo que vai para a internet pode eternizar, a gente não tem controle de quem está vendo e o uso que aquela pessoa pode fazer daquela informação ou contexto que você colocou ali naquele momento? Bom, eu pegaria essa tua fala e sentaria com o filho e conversava. No fundo, de novo, né? Realidade, verdade. O adolescente não é um tonto. Por mais que às vezes ele diga, me deixa, tá bom, já sei, você de novo. É sim função de pai e de mãe falar 225 vezes as coisas. Por quê? O cérebro do adolescente ainda não tem uma capacidade totalmente instalada de ver consequências, de pensar nos efeitos das coisas. Então, às vezes, no intuito de ser legal, de não perturbar, ou porque a filha diz, tá. São falas comuns dos adolescentes. O pai e a mãe se desautoriza de botar o pingo no i, de falar o que tem que falar. É tarefa de pai e mãe falar, mostrar, inspirar, orientar. Em alguns casos, frustrar, dizer, não, tira isso agora, nós não somos essas pessoas. Eu vi um post teu, você vai tirar imediatamente. Tem coisa que a gente tem que proteger o filho de si mesmo, porque, de novo, o que parece uma mera brincadeira para um adolescente, ou, tudo bem, de repente, a menina ou o rapaz expor o corpo, uma foto sem camisa, isso para na mão de um pedófilo, isso amanhã depois afeta a reputação, né? Então, assim... Pode ter comentários, né, que a pessoa não está esperando e isso atingir a autoestima também. Exatamente. Então, tá se colocando a vulnerabilidade, né? Exato. A gente tem que ter os cuidados em relação à segurança, reputação, imagem e saúde mental são temas que não tem muita negociação. Então, assim, você que é pai, você que é mãe, tá sentindo um cheiro de algo podre naquela postagem, fala, se posiciona, manda tirar, conversa com o filho. Claro que num primeiro momento, André, é sempre legal conversar com o filho, escuta, o que você estava sentindo, o que você pensou nesse momento, você visualizou esse caminho, vamos agora refletir, é para ficar ou não? Filho, se isso se mantiver lá, que efeito isso pode ter? Ok, lindo, eu sei que falar é uma coisa, mas no dia a dia, a família trabalhando, todo mundo correndo, tem hora que não dá tempo da mãe fazer todo esse circuito mágico da autonomia ideal. Tem hora que tem que o mundo dizer, ideal agora. E o mundo real, né? Tem hora que tem que dizer, tira esse negócio agora, que nós não vamos aceitar esse tipo de postagem, ponto. Você não é essa pessoa, nós não são nossos valores. Você está numa escola marista em que tem valores que combinam com o que eu e sua mãe queremos e ponto final, acabou. Não dá para blindar a vida do adolescente. Óbvio, se ele vai aprontar, se ele vai fazer, essa é a dor de um pai e de uma mãe na adolescência, porque quando é criança é mais fácil. Vai chegando na adolescência, a força do confronto é maior, a força física é maior, a força da argumentação é maior. Então não é realista que um pai e uma mãe vai blindar os BOs que um filho pode fazer. Porém, justamente por isso que o pai e a mãe têm que falar. É o que eu sempre falo. Fala em tom de voz respeitoso, faz o filho pensar.
E também cabe uma dica, elogie quando acertar. Quando você elogia a hora que o filho acerta, quando você no lugar de ficar só criticando as músicas dele, você mostra interesse, quando no lugar de ficar só criticando as roupas dele, você de repente mostra preço, faz ali um elogio consistente, você é linda, maravilhosa. Não, gostei muito dessa tua atitude, puxa, parabéns por essa tua postura, olha, fiquei muito orgulhoso de quando você agiu desse jeito. O adolescente, que como eu falei, não é bobo nem nada, ele vai falando, nossa, essa pessoa tá falando verdades, porque ela dá o mesmo peso, o mesmo tom de voz, a mesma velocidade pro que é bom, pro que agrega e para aquilo que não é bom e não agrega. Aí você tem uma chance maior de ter o que a gente chama de autoridade. Porque o pai e a mãe podem ter poder, mas não necessariamente têm autoridade sobre o filho. E acho que para finalizar a gente pode deixar uma mensagem de acalento aos pais que cuidar da educação digital, nessa era digital que a gente vive, não é sobre vigiar, punir, né, nem controlar, mas sim sobre orientar, proteger os filhos, inclusive deles mesmos, né? Exatamente. Muitas vezes o pai e a mãe, como você falou, mas eu vou controlar, eu vou punir meu filho. Então quer dizer que eu vou ter que tirar o celular. É menos sobre isso, muito mais sobre conversar, explicar, sensibilizar, mostrar os caminhos, refletir junto com a criança ou com o adolescente sobre as consequências, mas volto a dizer, tem uma hora que o não é não, tem uma hora que o pai e a mãe tem que se dar a autorização para ter voz, ou seja, o que eu falo tem que ser ouvido, para se dar vez, ou seja, eu sou o pai e eu tenho a palavra final, sim senhor, porque eu sou o seu pai, porque esta é a minha casa e porque estes são os nossos valores. E aí quando você tem voz, vez e valor, você tem mais potência na educação. Perfeito, Léo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Vale reforçar para a família Marista também que além do podcast temos outro vídeo, temos também a entrevista, além de um texto muito bacana para compor essa temática, né, esses conteúdos da temática da cultura digital. E é isso, muito obrigado mais uma vez. Maravilha, muito bom estar aqui com você e com vocês, família Marista, que para nós é tão cara e tão importante.